noite a todas, boa noite a todos. Imensa alegria estar aqui novamente. Hoje eu trouxe minha esposa, Vanesca, e trouxe minha filha Alice, que está aqui, minha princesa. Da última vez que eu estive aqui, tinha uma gestante deste lado. Eu acho que ela deve ter tido bebê, né? É menino ou menina? Menino, qual é o nome dele? Ravi, tá bem? Sapeca? Que joia, já fazem 6 meses, que bom. E é muito bom estar com vocês, né? Essa palestra eu fiz no dia 10, lá no grupo, na Casa de Amparo Espiritual. E estou compartilhando com vocês novamente. Quem aproveitou muito foi minha esposa em casa. Fazia uma coisa, aí eu, amor, retribuiu o mal com o bem, não é? E ela, quando fazia uma coisa, eu, tá certo, tá perdoada. Mas é assim, né? É desafio. Vamos fazer a nossa prece e vamos mergulhar nessa possibilidade de reflexão que Jesus nos traz tão bem. Agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos aos Espíritos benfeitores pela oportunidade desta noite em nossas vidas. Ilumina, Senhor, cada um dos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Alivia suas dores, dando-nos força para enfrentar os desafios do dia a dia. Ilumina as crianças, os jovens, os idosos, homens e mulheres, na jornada de entender a lei de Deus e vivê-la em plenitude, de forma que possamos construir na Terra um mundo de paz e de fraternidade legítima. Obrigado por tudo, ilumina, guia a nossa palavra para esclarecer, confortar e trazer paz a todos. Que assim seja. Estamos na Terra há muitos milênios, com um propósito de aprender e de progredir. Encontrando, reencontrando, afetos e desafetos. Sempre com um propósito de melhorar, de avançar para Deus. Como eu disse na prece, de entender as leis divinas e vivê-las. Eis o desafio. Tem uma música de Beto Guedes que diz: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Creio que ele faz menção a saber que nós, no íntimo da nossa consciência, nós sabemos as leis divinas. Mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os interesses temporários e imediatos nos desviam, né? Cria nuvens que obstam a nossa visão, atrapalham as nossas atitudes e nos leva a ficar em redemoinhos de várias encarnações, atrasando o nosso progresso. E Jesus, o nosso irmão maior, o Espírito responsável por governar o planeta Terra junto com os seus missionários, nos traz a mensagem através do Evangelho, através da Boa Nova, para que a gente possa, caindo em nós, né, caindo em si, parar e dizer: o que é que eu tenho feito da minha vida? O que é que eu posso fazer de diferente? E isso é cada um, né? O interessante do Espiritismo é que a informação vem, cada um faz a reflexão, às vezes discute um com o outro, vai na literatura e vai construindo e se reconstruindo. Tem pessoas que passam décadas e progridem da forma que se esforçam e da forma que podem. Outras, com alguns meses, conseguem deixar vícios que carregaram durante muitos anos. Crianças, jovens, às vezes têm ideias que para alguns grupos pode dizer: nossa, menino tão jovem já tem essas ideias formadas. Porque existe o espírito que antecede essa apresentação da matéria e que continua existindo após, né, a finitude dessa matéria. E é esse fundamento do Espiritismo que é tudo para a gente. Porque para entender que eu preciso meditar e fazer isso, só tendo um fundamento muito forte. Eu não faço isso se eu não entender plenamente. Só que o ato de entender plenamente faz com que eu tenha que abrir mão de posturas que ao longo de muitas encarnações eu enraizei. A mágoa, a revolta, a disputa doentia. Quando você disputa de forma saudável, é bom, você estuda, você trabalha, você tenta progredir. Quando a disputa é doentia, né, o egoísmo, a vaidade, você mata, você rouba. E aí a gente encontra nas mesas mediúnicas os relatos diversos. Criaturas humanas, sem a matéria física, relatando as dores que viveram. Fulano, cicrana, me fizeram mal, me roubaram, ofenderam meus filhos, ofenderam minha família. E essa raiva que eu tenho faz com que eu tente persegui-los. É isso, em síntese, que justifica a obsessão.
E ela pode se expressar de diversas formas, né? Um problema emocional, a pessoa não consegue dormir, o pensamento desequilibrado, o desejo constante de se envolver com violência, com o uso de drogas, do álcool, com a sexualidade desequilibrada, os transtornos familiares, né? No domingo passado nós estávamos no Centro de Convenções, vendo e ouvindo Alberto Almeida e Frederico Menezes, falando sobre família, né? E os desafios que essa vivência fundamental da sociedade está fragilizada, está enferma, e aí o reflexo disso na rua, na educação, na cultura. E esses espíritos revoltados estão obstinados a nos perseguir, até que, ao longo de vários encontros, que é o trabalho, né, verdadeiro do processo de desobsessão, na verdade é fazer com que a gente redirecione as nossas forças, eles percebam que sofreram, mas que não vão conseguir reverter o sofrimento fazendo novamente o outro sofrer. Só que isso é difícil intimamente. Por quê? Porque a dor é tão grande, e por estar vinculado a essa dor é que ele se obstina em perseguir. Eu lembro muito bem de diversos espíritos. Tinha um caixeiro, ele estava com a mala e preocupado com os familiares, porque ele precisava dar conta da família, né, financeiramente. Ele estava nervoso porque morreu, preocupado com as filhas. E ele não enxergava que as filhas que tinham sido abusadas, que tinham sido violentadas e mortas, já estavam num patamar espiritual diferente, estavam desejando reencontrá-lo para reencarnarem juntos e poder continuar. Só que ele ficou preso na dor de ter perdido as filhas daquela forma e estava obstinado em perseguir o grupo que foi o causador daquilo. Então, no momento em que ele se fechou no mal, se fechou na dor, ele criou forças, conseguiu forças de perseguir. E nesse momento ele redireciona as atenções e sai do foco dos filhos, dos parentes. E qual é a principal função? Não é dizer que ele perdoe. O perdão é uma jornada, né? Maior que aquela que você fez, amigo. Muito maior que Santiago de Compostela, não é? Muito maior. E eu não digo isso que é questão de tempo, não. É uma questão de trabalho interior. E eu lembro que eu disse assim, por que você não fica conosco aqui na casa? Existem alguns espíritos que podem ajudar você a lidar com a sua dor, a fazer você entender por que aconteceu isso. E nesse momento aparece para ele a filha, né? E ele cai em pranto, chorando. E percebe que ela estava ali, ela reconhece o que sofreu e que agora ela quer reconstruir com ele, porque não adianta querer ficar recalcitrante na mágoa, no ódio, porque eles estão distantes. Então é mais importante eles se reaproximarem que ficar destinado a revidar o mal. Pronto. E aí ele ficou naquele ambiente. O que é que acontece? Ele agora vai focar as forças em se reorganizar espiritualmente, intelectualmente, para reencontrar essas pessoas. E em família se reestruturar. O indivíduo ou o grupo que sofria a influência dele tende a respirar mais calmamente. Essas pessoas, né, com um processo desobsessivo pleno, elas trabalham melhor, elas cuidam melhor dos familiares, elas colaboram para que a sociedade progrida. Em tese é assim. Porque às vezes nós voltamos a cometer os mesmos erros e atraímos outros espíritos. Aquele obsessor original, se assim possamos dizer, ele se foi. Mas a gente adquiriu outro irmão em condição de sofrimento e de dor que se aproxima de nós. Porque o obsessor não é aquele que é malvado, é aquele que sofreu e que está em sofrimento. Se você está em paz, está bem, feliz, você não se preocupa em perseguir ninguém. Você está ali. Minha esposa tem um amigo que diz assim, quando você fizer uma festa e for pouca gente, não se preocupe, as pessoas importantes foram. Quem não foi, não foi. Paciência, elas podem justificar, pode ser algo justificável ou não, mas não adianta você ficar falando não foi. Não, quem estava lá foi, se divirta com quem estava. Vivencie aquilo, seja grato pelo que você tem, que é um aprendizado. O fato de eu dizer isso aqui, faça com que isso durante a semana, um tempo, ecoe, né? E ela usa, lembra da palestra, né? Certo, eu vou colocar de volta lá. E é essa vivência, né? É essa experiência que a gente vai. Na busca de pleno desses conceitos, a gente possa, no dia a dia, no contexto cotidiano, a gente possa saber o que deve fazer e fazer. Retribuindo, às vezes, o mal com o bem. Por quê? É preciso entender fundamentos, né? O planeta Terra é um planeta de provas e expiações.
provam aqueles que têm uma dívida de pequena monta, como de Joana de Ângeles, no livro Episódio de Ares. E aqueles que acumularam grandes débitos com a consciência divina, porque a gente não acumula débito com o outro, não. Você pode fazer o mal e você simplesmente diz, sai para lá. Nunca nem vi. Deixa de lado e segue seu caminho. Existem inúmeros casos de espíritos que sofreram, mas não se revoltaram. Mas a pessoa tem a consciência em desalinho. E é a consciência dela que pode trazer o estado de céu ou o estado de inferno. E esse paradigma é espírita e muda tudo, porque não existe um local limitado no tempo e no espaço que seja inferno ou céu. Mas existem consciências que oscilam mais ou menos em estado de céu ou de inferno. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Quem não assistiu, assista, tem no YouTube já, pronto. André Luiz leva aproximadamente 8 anos terrestres para ser resgatado. Os espíritos regularmente visitavam ele, só que ele, na vibração que estava, não permitia ser amparado. É como alguém que tem um dente para ser extraído, só que a inflamação está tão intensa que você não consegue intervir. Ou a diabetes dele está tão descompensada que você não consegue fazer nada. Você vai ali, vai tratando, vai controlando, até que ele apresente condições de você fazer a intervenção maior. Então, ele está no mundo espiritual, ele é resgatado, vai para o Nosso Lar, começa a se instruir, se orientar, passa um tempo, depois ele diz, eu quero ver meus filhos. Vocês querem ver seus filhos? Então trabalhe, adquira condições. Ele se melhora, toda a influência positiva, e quando ele vai em casa, que entra e vê a antiga mulher dele com outro homem casada. Ele se desequilibra, quase que instantaneamente. E o filme é bom porque é didático, mostra que a vibração dele, ao mudar, leva ele para uma outra região. Ele não está simplesmente no local, ele está com a mente. André Luiz diz que é um átimo de tempo nos livros dele. Num átimo de tempo você se desloca. Como nós estamos muito presos à matéria densa, a gente se desloca devagar. Por mais que o carro seja bom, a cidade de Recife tem os seus percalços. Porque é a nossa prova coletiva também. Estamos em Recife por um propósito coletivo. Ninguém encarna junto sem ter um propósito. Então André Luiz, ele cai essa vibração, vai para a região de umbral, e alguém chega e diz, André, e aí, amigão? Aí ele, é mesmo, Aí vai, passa a pensar diferente, Então, ele naquele instante, aí volta, entra, vê o homem enfermo e começa a enxergá-lo na condição de irmão. E aí, em vez de ser um antagonista, ele vê como uma pessoa necessitada. Vai lá, aplica fluidos magnéticos no homem e no dia seguinte ele se recupera, e vai ali seguindo a vida. Porque ele percebe que aquela mulher não é parte dele. Esteve com ele, colaborou para o progresso dele, mas agora ele está numa outra fase. Isso é o grande processo da desobsessão. É a gente entender que o outro não está ligado a nós para a eternidade, mas está conosco para que a gente aprenda e que a gente colabore com ele na retribuição do mal com o bem. E aí o mundo vai seguir o rumo de um planeta melhor, de regeneração, e depois um mundo superior, em que o bem prevalece. Rossando Kingsley, ele tem falado muito sobre isso nas palestras dele. Graças a Deus, tem ocupado a mídia de forma muito boa. A mídia, de uma forma geral, tem enfatizado muito a violência. Mas as coisas boas, elas acontecem e acontecem aos montões. A gente precisa buscar, garimpar o que é bom. Elas estão aí, todo o tempo. As pessoas saem para trabalhar, saem para operar, saem para dar aula, saem para trabalhar, para cuidar do trânsito, para cuidar das crianças, para cuidar dos jardins da vida. Só que isso parece besteira e não se dá a devida importância, porque o interesse em possuir bens tem prevalecido. Então, pessoas em grupos querem a atenção do público, ainda que essa atenção seja adquirida de forma violenta, ainda que essa atenção seja adquirida de forma antiética, amoral, com violência, com abuso da sexualidade, com um abuso do corpo feminino, etc, etc. Ela quer atenção. Uma empresa tem um produto e ele quer vender. Vai aí, chama a atenção do público. Com o quê? Mostra a violência que acontece na periferia. Eu quero ver se o teu Ibope cresce. Aí eu boto meu produto aí. Ele não está preocupado em a pessoa que está recebendo aquilo está sendo influenciada de forma pejorativa. Ele está preocupado com o interesse dele. E Jesus falou disso. O egoísmo. Isso vem muito na minha mente. O egoísmo na prática. A gente precisa pensar. O egoísmo não é uma coisa abstrata, é na prática. No nosso dia a dia, A gente vai, às vezes, ultrapassa de forma indevida e pode machucar o outro. A gente pode causar mal, etc, etc. Então vamos mergulhar
nos recortes que eu fiz para que a gente possa meditar sobre isso. E que ao término a gente possa dizer, poxa, eu posso buscar esse caminho. Eu digo buscar porque ninguém sai. Tem pessoas que podem sair bem influenciadas, que bom, mas às vezes em casa tem um desafio. No meio do caminho pode acontecer algo. E se no dia a dia a gente for se alimentando e se fortalecendo, a chance de queda é menor. Igual exercício, né? O nosso corpo é fantástico. Ele se adapta, é o nosso bem e o nosso mal. Se a gente vai todos os dias à academia, ele se adapta. A gente sente falta, as endorfinas, né? Tá lá, prazer. Se a gente para de 1 mês, 2, ele também se acostuma, fica mole. Se a gente rompe essa zona de conforto e volta, é difícil o primeiro dia, a primeira semana, depois a gente volta novamente. Espiritualmente também é assim, né? A gente vai se ambientando, se acostumando até que a gente melhore. Paulo e Estevão, todo mundo conhece esse livro. Quem não conhece, busque conhecer, é fabuloso. E aí tem inúmeras personagens. E aí eu vou, nesse primeiro momento, trazer essas duas. Ananias e Abigail. Ananias já era cristão, já conhecia Jesus, e era um pregador na prática do que Jesus havia ensinado. E Abigail, neste momento, já tinha sido noiva de Saulo, já tinha visto o pai ser morto, já tinha visto o irmão ser preso e levado para as galeras. E ela estava totalmente desconfigurada. E o noivo, que foi o causador da morte do irmão dela, abandonou. Então, emocionalmente, ela estava acabada. Depressão profunda, grave, num grau máximo. Tanto é que isso teve repercussões na fisiologia do corpo dela. Ela adoeceu, ela teve febre. Quando o pai dela foi morto, ela teve febre, né? Emmanuel relata, o corpo dela febril, ela chorava e tremia. Ela estava triste, profundamente abatida. E, às vezes, eu comentei isso na palestra que eu fiz recentemente, eu disse assim, ela não morreu, né? Mas ver quem você ama morrer de forma violenta, daquela forma, é muito, às vezes, difícil. Tem pessoas que adoecem um parente, um filho, meu Deus, por que eu não adoeci? Às vezes até o esposo, a esposa, né, um amor pleno, diz, rapaz, por que não passa para mim a doença? Imagine ver o outro morrer de forma tão trágica. E ela está lá, sendo cuidada pelo casal que a amparou, e aparece Ananias na redondeza, falando de Jesus, falando de amor, de bondade. E traz um novo vigor à existência dela. E quando Saulo, arrependido do mal que fizera a ela, volta, ele fica chateado, porque permitiram que ela entrasse em contato com Ananias, com aquelas ideias obscuras. Só que ele não entende que foi desde a intervenção de Ananias que ela se transformou, convertendo a angústia em esperança de uma vida melhor. Ele foi o terapeuta, o médico, ele foi o bálsamo na vida dela. Quantas vezes nós estamos quebrados e algo ou alguém nos dá essa esperança nova? A grande esperança nossa é o Espiritismo. E é importante essa palavra esperança, né, do verbo esperançar, não é apenas ficar esperando, parado, mas o contrário, a desesperança é a principal causa de suicídio, né? É a principal causa também de homicídio. Eu não tenho esperança de que nada vai dar certo, eu vou lá e mato. Eu vou lá e tiro a minha vida, eu vou lá e cometo crimes. Quando eu espero, quando eu tenho esperança de que algo pode ser melhor, eu medito, eu calculo, eu uso o lobo frontal, né, que é humano, essa capacidade de pensar, de meditar, e aí eu crio estratégias para me melhorar. Ontem eu conversei com uma pessoa, no estado, ela está um pouco melhor, mas ela foi assim, ela descobriu, é uma mulher jovem, 28 anos, se não me falha a memória, e a tia dela me convidou a ir visitá-la em casa. Eu disse, eu vou. Ela disse, ela não está bem, eu disse, eu vou visitá-la em casa. E essa mulher foi diagnosticada, né, com um câncer na tireoide, um nódulo na tireoide, um tumor. E ela pegou o resultado e não foi ao médico, e nem disse aos familiares. E isso foi o mote dela ficar, né, acumulando ideias de que não estava bem, ficou com medo de mostrar para os familiares, para eles não se desesperarem. E ela, ao longo de vários meses, ela ficou pensando, isso está evoluindo, isso está crescendo, eu estou ficando pior, e eu vou me matar. Veja, ela fez tudo o que não devia. Ela omitiu o diagnóstico para o médico, ela pegou outro diagnóstico falso positivo, né, ou falso negativo, e mostrou para o médico. Então ele disse, de acordo com esse diagnóstico, está bem. A mente dela estava em tão desalinho que ela foi capaz disso. Sofrimento, né? Não nos cabe julgá-la nesse instante. E se afastou, ficou com problemas,
pensou em se matar, até que depois, caindo em si, viu que estava equivocada. Foi no médico, falou para os familiares. O médico disse que o prognóstico não era tão sombrio como ela havia pensado. Que é isso, né? Às vezes você está ali no desespero e se fecha. A desesperança faz isso. E ela está, né? Vai para um terapeuta, vai novamente para o Hospital do Câncer, vai se cuidar e eu vou vê-la mais na frente. E eu espero, eu espero que dê tudo certo e sou convicto nisso. É uma pessoa saudável, né? Porque os saudáveis adoecem. Eu lembro muito bem disso, a professora Natália dizia. A pessoa saudável é aquela que adoece e se recupera. Saudável é aquele que não adoece. Os enfermos adoecem muito recorrentemente e levam mais tempo para se recuperar. E ela está bem, ela é professora, tem filhos, tem marido, é uma pessoa saudável e vai se recuperar. Está fazendo uso de medicações, né, psiquiátricas, está fazendo terapia e está na perspectiva de melhora, só que é um longo caminho. Abigail passou por esse percurso. Saulo se distanciou dela, ela ficou sofrendo ao ter visto o irmão ser morto, distante do afeto, né, que é Saulo, o noivo, em que ela queria encontrar o colo amigo, o abraço, a continência do amor, e ele abandonou, porque também entrou em parafuso. O ódio dele por Estevão era tão grande que impediu ele de amar. Veja, o mesmo processo da obsessão. Quando o ódio prevalece, né, ou quando o amor adoece, melhor dizendo, não surge, né, fagulhas, até que a gente leve um tempo, e às vezes várias reencarnações, para que esse amor ressurja. E aí Ananias dá a assistência a Abigail necessária. E Saulo, revoltado, se obstina em persegui-lo. Eu vou atrás desse cara, vou prendê-lo e, se possível, mato ele. Porque ele fazia isso, ele tinha poder. Vai no Sinédrio, consegue, né, os documentos necessários e parte em busca de Ananias. E aí a gente vai ter as outras personagens, que é o encontro de Ananias com Saulo. Porque Saulo foi ao encontro dele no propósito de prendê-lo e de fazê-lo sofrer. Não entendia ele o propósito de Ananias. Ele já tinha tido um contato com os discípulos de Jesus na Casa do Caminho. Quem lê o livro sabe, quando ele entra na Casa do Caminho, vê meninos, vê leprosos, vê jovens, adultos, abandonados, doentes. Mas as pessoas, mesmo em situação de dificuldade, de miséria e de sofrimento, elas estavam serenas. E isso inquieta ele. Né? Essa característica psicológica que o Espírito Emmanuel traz na obra é uma coisa muito interessantíssima. Saulo, como que mordendo os lábios, revoltadíssimo. Ele descreve a característica do outro, que ele consegue ver o psiquismo. E ele, olhando para os indivíduos, ele encontrava paz no olhar das pessoas. E ele não tinha paz. E por onde eu vejo, eu digo, Saulo tinha tudo para ter paz, porque ele era rico, inteligente, jovem, bonito e musculoso, né? Ele fazia esportes. Então, ele tinha os predicados que muita gente almeja hoje. Estudou em universidade, era raríssimo naquela época, falava diversas línguas e era respeitadíssimo no grupo religioso em que fazia parte. Ele ia substituir Gamaliel recentemente. Né? Gamaliel ia se retirar do Sinédrio e ele iria ocupar aquele papel de doutor da lei. E por estar nessa posição, aí lembra Jesus, né? Aqueles que se sentem exaltados, eles ainda não entenderam a palavra de Jesus. Por isso que ele veio para os humildes, porque ele estava num pedestal tão alto, e a gente como espírito tem que ter cuidado. Não, porque fulano... eu lembro de um palestrante, que não vou dizer o nome jamais, um amigo meu ligou para ele diversas vezes para marcar uma palestra com ele lá no centro, e ele sempre criava um empecilho. Tem muita gente lá, e não sei o quê, como que se tivesse o interesse de ter pessoas para vender os livros dele. A gente está chamando você para falar um pouco para a gente, fraternalmente. Por isso que ninguém ganha, ninguém paga. Se tiver gente e quiser comprar seu livro, isso é consequência. Foram mais de 9 contatos, e-mails, ligações e nada. E não foi. Paciência. O tempo dele ainda não chegou para a nossa casa. Né? Então, aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. O desafio. E aí Saulo, grandioso que estava naquele período, não entendia a simplicidade do povo, do doente. E tem uma parte no livro que Gamaliel vai fazer uma visita. Quando Gamaliel entra, olhando as pessoas miseráveis, a simplicidade, a forma de tratar cordial e fraterna, que os discípulos de Jesus aplicavam com aqueles homens e mulheres, ele encontra um amigo, Samônio. Eu nunca esqueço Samônio. Ele olha assim, Samônio, tu aqui? Como pode? Diz, amigo, o mundo dá voltas. São palavras minhas, tá? Adoeci gravemente, fui expulso de casa,
expropriado de todos os bens. E esses homens, enviados do Cristo, me acolheram. E hoje eu entendo que realmente Jesus veio para os mais simples. Samônio era um rico comerciante da região. Adquiriu a lepra, a hanseníase. E simplesmente ele é expropriado, sai de casa porque não tem tratamento. O risco de contágio era grande. A família pegou com toda a fé e botou para fora. E os homens do caminho acolhem. Como é que você vai negar essa prática na vivência? Porque é ali que você prova a sua fé, no dia a dia. Ele é acolhido e Gamaliel fica surpreso com aquilo, mas ele até diz, eu acho que ele diz a Pedro, Pedro, mas um homem na minha faixa de idade não convém que eu mude assim, tão drasticamente de posição. Ele sabia que aquilo era muito verdadeiro. O que é que ele faz depois? Ele se recolhe na casinha e fica lendo os evangelhos. Se torna cristão imediatamente, porque ele já era um espírito ponderado. Quando Saulo o questiona de perseguir, de matar, de fazer aquilo, ele diz, mas não, vamos liberar. Não, mas eu faço questão que pelo menos esse pague. Quem é? Estevão. Gamaliel queria liberar todo mundo. Não, é aquele amigo que diz, rapaz, deixa isso pra lá, deixa isso quieto, né? Esquenta com isso não, rapaz. Não, vai ter confusão. Sempre tem algum, né? Inquieto, impulsivo, que Saulo era impulsivo. E depois que ele parte em busca de Ananias, revoltado por Ananias ter influenciado as ideias de Abigail, e Abigail está naquele estado, acreditava ele por conta disso, e não sabia ele que foi por conta dele que ela estava triste, sofrida. E que Gamaliel trouxe para ela um pouco de conforto. Ele parte em busca de Ananias. E no caminho de Damasco, às portas de Damasco, o que é que acontece? A grande reviravolta, que o livro passa da parte 1 para a parte 2. Quem sabe? Tempo. O que é que acontece? Valendo 5 bônus horas lá em nosso lar. O que é que acontece com ele? Ele encontra Jesus e cai do cavalo. O cavalo é importante, né? Mas é verdade. Ele ficou tão... Mas se a gente for um pouquinho antes, no percurso ele está revivendo lembranças. Ele está meio que inquieto. Ele já está no prelúdio do encontro. Ele está lembrando de Abigail, está lembrando de tudo que aconteceu, os homens do caminho, da infância e da juventude, do quanto ele era um homem fervoroso, porque ele era fervoroso. Ele fazia aquilo pautado na fé dele. Só que é equívoco, né? A gente às vezes está tão fervoroso, é como o esquizofrênico, ele crê tanto que aquilo é real, que ele faz. Ele dá murro na porta. Eu lembro bem um paciente lá na Tamarineira, eu estou lá, e ele, quebrei o tijolo assim. Aí você, calma, fulano, ele vai tentando lidar com aquilo. Ele está vendo, ele está sentindo, por isso que ele age daquela forma, mesmo que não seja real, mesmo que não seja verdadeiro, mas na cabeça dele é. E era verdade na cabeça de Saulo, até que ele encontra Jesus e ele, meu Deus do céu, é verdade tudo o que haviam dito e eu não dei atenção. Jesus já estava com ele há muito tempo, se aproximando, ele não enxergava. Saulo, por que me persegues? Na figura dos discípulos. Senhor, não acredito que eu fiz tudo isso. O que queres que eu faça? Vai na cidade e te será dito o que vai acontecer. Ele adentra a cidade, passa 3 dias sem enxergar fisicamente. Introspecto, meditando. 3 dias, já pensou? Muita gente aqui já tinha se jogado na frente de uma charrete. Tinha tomado veneno, correndo doido, 3 dias em silêncio ali, comendo o mínimo possível, ali isolado. Procurou os amigos já estranharam ele, abandonaram. Sadoc, né? Ele foi procurar Sadoc, diz que eu não estou não. Os amigos que estavam próximos, na verdade os serviçais que estavam com ele, perceberam a mudança de tom de voz. Alguma coisa aconteceu com ele estava chorando. Ele era um homem austero, firme, impositor, fazia chorar e não chorava. E ele mudou. Vai para a cidade, fica na estalagem, e quem vai até ele? Ananias. Irmão Saulo, replica o interpelado com doçura. Esse é o detalhe de Emmanuel. Ele não foi simplesmente, ele foi docemente, com doçura, irmão. O Senhor, que te apareceu no caminho, enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Ele não foi lá como oculista, não. Ele foi lá como missionário do Cristo, para que ele enxergue com iluminação um novo paradigma, um novo homem se estabelece. Então, aquele indivíduo que estava sendo perseguido pelo lobo, agora estava se aproximando do lobo fraternalmente, com doçura, para mostrar-lhe: não precisa ser agressivo.
Não precisa, tem cachorro. Você chega, que é isso? Não. Ele daqui a pouco está balançando o rabinho, se entrega. Às vezes é só para o medo, né? Porque um cachorro de rua já sofreu tantos chutes, tantos acidentes, eles ficam acuados. Vê qualquer coisa, ele às vezes avança. Mas se você tiver carinho, eu tenho uma sobrinha que ela parece que é encantadora de animais. Quando ela tocava assim, ele se entregava totalmente, retribuindo o mal com o bem. Ele foi em busca de prendê-lo. E Jesus disse, vai lá, restitui a visão e começa a informá-lo de uma nova perspectiva. Quem de nós às vezes faria isso? É difícil, né? Cada um sabe aí a dor, a delícia de ser o que é, como diz Caetano. Às vezes a pessoa no centro espírita, na diretoria, na dirigência, no trabalho, faz uma coisa pra gente, a gente fica às vezes receoso, semanas, meses, anos, às vezes se afasta do centro. Porque o trabalho não é do outro, o trabalho é do Cristo. Isso é muito sério. Mas temos responsabilidades, porque quem quer se afastar, respeitamos. Mas aquele que é afastado por atitudes equivocadas, no falso cristianismo, né, o falso espiritismo, a responsabilidade é grande. Porque o outro que se afasta por minha causa é isso. Por isso que quando Saulo se converte ao Cristo, se entrega a Jesus, ele entende tudo o que ele enfrenta com serenidade, porque ele sabe o mal que ele plantou no passado. Por conta das perseguições dele, por conta dos documentos que ele solicitou ao Sinédrio, levas de centenas, de milhares de pessoas foram perseguidas, foram questionadas, apanhavam, foram expulsas de suas casas, fugiram com medo de serem presas. Então ele foi o causador inicial de toda essa onda. Por isso que Jesus concedeu a ele, né, mais 30 anos para ele recolher os espinhos e começar a plantar amor. Em várias cenas a gente vê ele sendo apedrejado, perseguido, caluniado, né, cusparada. Não, tudo que a gente fez tem que receber na mesma medida, não. Mas às vezes o nosso acúmulo de dor e de sofrimento é tão grande que a gente precisa espiar, sofrer, passar de forma dolorosa. Não pensem que o Espiritismo só prega isso. Não, pelo contrário, nós temos o amor, o bem, a família, o cuidado, a dedicação ao outro, o trabalho de assistência, o trabalho voluntário, a prática desinteressada do bem, é a forma da gente começar a semear e às vezes retirar os espinhos. Tem uma passagem no Evangelho e é muito adequado. Imagine que nós, ou um grupo de 5 pessoas aqui, filho de um fazendeiro que está prestes a desencarnar e diz, vou dividir a gleba, a terra, igualmente entre vocês. E tem aquele que é dedicado, que vai lá, retira, né, os pedregulhos, os espinhos, começa a cultivar e começa naturalmente a colher os frutos do seu trabalho. O outro contrata alguém, o indivíduo deixa lá para arrendar, né, outro constrói uma casa e tem outro que nada, eu vou vender um pedaço, vou curtir e o resto fica aí. Com o passar do tempo a riqueza acaba e não está produzindo mais outro tipo de riqueza. E ele sofre. Não é culpa de Deus. A oportunidade nos é dada. Nós é que muitas vezes não sabemos utilizar. E a reencarnação vem para que a gente melhore, para que a gente progrida. Então, Saulo e Ananias representam nitidamente, nesse momento, a retribuição do mal com o bem. Você diz, mas Saulo... Mas, minha gente, os discípulos de Jesus também viveram isso. O livro Boa Nova, eu sempre falo dele. Hoje eu não trouxe, fico tão apressado que eu não trouxe. Mas ele está aí nos slides. Todo momento Jesus do lado dos discípulos. Eu fiz uma palestra falando sobre Maria de Magdala recentemente. E quando ela entra na casa de Pedro, Pedro olha com 10 para elas. Vê para aí. Amigo de Jesus. Jesus estava lá, na sala. Acontece às vezes no centro. Tomando paz, só vi falando da vida dos outros, quer tomar paz, quer se melhorar. Julgando, quem cabe a nós julgar? O nosso nível evolutivo faz com que a gente faça isso. E Jesus todo o tempo, não julgue, não faça isso, cada um tem o seu tempo. Maria se arrependeu e seguiu a jornada dela, depois a gente pode falar dela aqui em outra palestra. Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o conceito de caridade de acordo com Jesus? Os Espíritos perguntam. Benevolência com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Nessa escala, né? Benevolência, faça o bem a todos. E quando o outro estiver cometendo situações equivocadas, seja indulgente, não fique atento ao erro do outro. Mas mesmo quando o outro cometer equívoco, perdoe. A escala, não tem para onde você fugir. Mas se ele fizer, perdoe. E o que é que eu faço? O bem. Mas se o outro estiver fazendo, seja indulgente. Não tem para onde a gente fugir. É pequeno e completo.
benevolência com todos. A gente às vezes faz benevolência com o nosso amigo. A gente passa pelo porteiro, não dá nem oi. É um humano que precisa ser tratado com respeito. Não precisa ter amor. O amor a gente constrói ao longo de um período de tempo, mas o respeito é fundamental. Olha aí a representação de Jesus negro, quebrando alguns paradigmas, né? Missionários da Luz. Quem conhece esse livro? Belíssimo, de André Luiz. Né? Falando de mediunidade, de intervenção dos espíritos. Mas o trecho que eu trago para a reflexão de hoje, de retribuição do mal com o bem, é a história de 3 personagens. Adelino, Raquel e Segismundo. Belíssima história. Acontece com todos nós, no maior ou no menor grau. Vocês lembram dessa história, valendo 10 pontos? Tem gente que ficou lá atrás pensando na prova, senão eu vou ficar lá atrás. Eu sei que aqui ninguém faz isso, né? Na hora da prece. Quem quer fazer a prece? Aqui não. Lá o pessoal faz, mas aqui no GEAC eu tenho certeza que não. Tanto é que tem o pessoal com crachá, né? É o pessoal da prece, né? Prece, sou eu hoje. O pessoal briga por prece aqui, tenho certeza. O livro Missionários da Luz é a história de Adelino, de Raquel e Segismundo. Adelino é casado com Raquel naquela existência. E Segismundo está no plano espiritual, desejando vincular-se novamente a essa família. Ele quer reencarnar como filho desse casal. E aí, quando ele se aproxima espiritualmente desse homem, Adelino sente um mal-estar muito grande. Por quê? Porque reconhece nele o indivíduo que no passado tirou a vida. Foi o seu assassino em outra existência. E aquilo é fluídico, energético. A gente muda a matéria, mas a energia, o nosso DNA espiritual, a gente não muda. A gente pode melhorar, né? Glorificá-lo, torná-lo lúcido, luminoso. Isso é bom. E é lei do progresso. O que é que acontece? Segismundo, sempre que se aproxima, Adelino se afasta, retrai-se, briga, discute e acorda angustiado. Teve um pesadelo, foi pesado para ele. E os espíritos benfeitores, sabendo da necessidade dessa família de se reajustar através do amor, retribuindo o mal com o bem, conversa numa reunião doutrinária, suave com os dois. Ao longo de um período de tempo, que ele não diz quanto, mas leva um tempo. A desobsessão não é apenas uma reunião, não é você dizer assim, perdoe meu irmão, que ele vai magicamente, porque você falou, perdoar. Ele vai meditar, vai se ocupar, vai assistir outras palestras, participar de estudos de trabalho, como nós, no nosso dia a dia. Não é uma palestra que nos modifica plenamente. É ao longo de semanas, meses, anos, décadas, existências. Os espíritos trabalham, acolhem e preparam. Adelino se permite recebê-lo como filho. E ele vai ali se ligar à matéria. O casal vai ter, né, a intimidade, a concepção, e o espírito se liga. E pede-se a ele que, olha, mantenha o seu padrão mental pacífico, para que não aconteça o desligamento prematuro, o aborto involuntário. Muitas vezes os abortos involuntários é fruto do desequilíbrio do espírito, que não consegue se manter ligado à matéria que está em formação. E aí desliga-se. Sem espírito não tem propósito, a matéria sai. O aborto, com algumas semanas, com alguns meses. O que é que acontece? Ele vai se ligar. E a família, não se diz que foram felizes para sempre. Eles vão enfrentar os desafios da vida na Terra. A nossa família, os meus irmãos, irmãs, pai, mãe, adotivos ou não. Eu lembro de uma experiência que eu tive lá na Federal uma vez, e estava tendo um encontro de neurociências, e um psicólogo disse uma coisa fantástica, que sempre que eu posso eu repito. Todos os pais devem adotar seus filhos, até mesmo os biológicos. Porque não quer dizer que ele nasceu da sua biologia, que você o adotou, que você o quis. E um professor lá do CISAM, da cadeira de GO, ele disse que de 3 a 4 pessoas em cada 10 não foram desejadas, não foram amadas, cuidadas. Sabe o que é isso? É sério. As pessoas estão no mundo sem ter sido quistas, cuidadas, amparadas. E aí a repercussão psíquica, emocional e social disso é grave. Na infância, né? Cada dia mais se fala dos primeiros 1000 dias de vida. Né? A neuroplasticidade, o desenvolvimento cognitivo, emocional, afetivo. Quando minha filha nasceu, eu estava lá. O cheiro, né? Ela chorava. E eu dizia, calma filha, papai está aqui. Ela parava de chorar. E chorava de novo, parava. E aí ela nasceu bem,
né? A obstetra é nossa amiga, e colocou ela para mamar. A pediatra ficou chateada, saiu da sala, não compreendeu aquele momento. Paciência. Saiu e ficamos lá, ela mamou, ficamos conversando, ficou 1 hora, não foi? Depois que nasceu lá, de boa. Aí tentaram depois passar uma sondinha no nariz dela, ela puxou a primeira vez. Aí tentaram a segunda, ela puxou novamente. A terceira, ela puxou, aí a menina disse, tá bom, já entendi. E não passou mais, ela chorando, estava bem, saudável. E está aí hoje, com 4 anos de idade. Está sujeita a mostrar o espírito que é, com imperfeições, com qualidades. E é desafiador tê-la, né? Olha aí, ela mostrando quem é. A Alice Sapeca. Né? E cada um tem as alegrias. Aí tem uma música de Plínio Oliveira, que é belíssima, que ele diz assim: meu filho, o teu destino será tormenta ou cruz. Como é? Tu lembra, amor? É mais ou menos assim: o teu destino será tormenta ou luz. Ele olhando para o filho, ele faz essa canção. Ele não sabe o que virá a ser da vida do filho. E ele questionando: o teu destino será tormenta ou luz? Adoecerás, passarás privações, sofrerás com as drogas, com violência, chegarás à velhice ou será tirada a tua vida jovem? A gente não sabe. A gente sabe que precisa amar, cuidar, zelar por ele. Assim também o do outro, porque o filho do outro encontrará minha filha em algum momento dessa existência. Na escola, tem crianças que se mordem, né? Que agridem, que maltratam humanos. Se aquela criança que não foi desejada, que não foi bem cuidada, encontra o meu filho que eu amei, bem cuidei e zelei por ele, pode machucá-lo. E isso machuca a mim. Quantos casos no nosso estado de violência, né? Pelo objeto de uma moto, um carro, alguém vai lá desesperado, puxa uma arma, tira, mata. Mata uma mãe, um pai, um jovem, no curso universitário, com apenas 22 anos, 23 anos, ou no overdose de drogas, no estado alterado de consciência, se joga de um prédio. E a dor fica ali plena. Por isso que a gente não consegue controlar tudo. As vicissitudes, a chuva, o sol, as dores. Por isso que pensar em Jesus é tão importante. Não nos isenta de sofrer, mas nos ajuda diante do sofrimento a ter atitudes, né? É o freio e a força para seguir. Você às vezes pensa: eu sou espírita, isso aí não é adequado, mas pensa. É aquilo que Kardec diz: existem aqueles que já não pensam mais no mal, nem nos desajustes, pensam no bem e se dedicam ao bem. Aqueles que pensam e lutam intimamente para que não caiam novamente. E aqueles que ainda pensam, gostam e fazem, né? Constantemente. Estão em desalinho psíquico e espiritual. Como diz Emmanuel, estão distantes de Deus, não têm visto a Deus, mas um dia verão, talvez pela dor, mas verão. E aí Adelino, Raquel e Segismundo, eles se reorganizam e vão enfrentar os desafios, o choro, né? Talvez o pai, a mãe, ou o pai principalmente, possa sentir uma certa rejeição, um desconforto na presença daquele filho, possa ser agressivo em demasia com ele. A gente não sabe, mas o propósito é amor, equilíbrio, fraternidade. Até que possam amar os inimigos na maior aplicação da caridade. Porque amar quem a gente gosta é massa. Quantos de nós não temos parentes fora de casa? Eu tenho muitas famílias que adoro visitá-los, adoro estar com eles. Parece que quando estamos juntos tudo é perfeito, impressionante. E às vezes no ambiente em que o vínculo afetivo e biológico é estabelecido, tem desafio. Por quê? Aí eu fico, quando eu lembro de Adelino, de Raquel e de Segismundo, eu digo: mas rapaz, qual é a minha história com a minha mãe? Hein? Com meu pai, que já partiu, com meus irmãos, por que eu não convivi com todos eles? Minha mãe não criou os primeiros, só criou a mim e a meu irmão. Por que eu nasci nos coelhos? Por que eu passei pelo que passei? Cada um faça a sua pergunta. E nesse momento, em vez de julgar, hoje eu olho para minha mãe numa outra perspectiva. Ela viveu também momentos difíceis. Mas o bem maior ela me deu, a vida. Então, por mais que ela me tenha feito algo que me desagradou, eu sou grato imensamente a ela, porque ela me permitiu viver. E Plínio Oliveira, novamente, ele conta a história de Sílvia. Eu quero, se vocês puderem, depois, ao chegar em casa ou no celular, coloquem Plínio Oliveira, Sílvia. Belíssima história dele, da mãe e das coisas que aconteceram com ele no primeiro momento em que ele reencarna, que ele é concebido. E você diz: poxa, né, uma pérola ali entre
a cinza, mas é uma pérola, não deixa de ser. Nós somos espíritos luminosos, temporariamente envolvidos com equívocos, com maldade, mas a gente nasceu para amar e para sermos amados. Até que isso aconteça, através de muitas existências, a nossa família esteja harmoniosa, que pode ser pai com mãe com pai, mãe com mãe, só a mãe, só o avô e o tio, só a tia. É o vínculo de afeto e de carinho que você pode construir com a sua família. Através de múltiplas existências, Segismundo estava tendo mais um contato com aqueles familiares. No passado foi o algoz que matou e agora está tentando voltar como filho. Talvez ele leve umas palmadas a mais, ou não. O pai, na alegria de recebê-lo, coloque no esquecimento tudo que passou e passe a amá-lo plenamente. E aí o que foi mal, o que foi dor, agora é alegria, fraternidade. E aí é o que Jesus falou. Saulo não mudou? Não se transformou no Paulo, o maior divulgador do cristianismo de sua época e até hoje? Por que não? Nós, no nosso dia a dia. Se Jesus disse que também nós somos deuses. E aí no ato de amar, de retribuir o mal com o bem, muitas vezes encontramos desafios. Porque cada um emana uma frequência energética. Quando eu encontro um amigo querido, que abraço, que massa, é ótimo. Tem pessoas que eu não tenho tanto afeto. Eu não vou ter a mesma frequência no meu coração, no meu psiquismo, que eu tenho como amigo. Mas eu não devo desejar-lhe mal. E aí ele explica a diferença de sensações que experimentamos ao aproximar-se de um amigo ou de um inimigo. É físico. Então eu não preciso ficar em paranoia, não. Porque o Espiritismo manda eu amar meus inimigos e eu tenho que chegar lá, olá vizinho, te amo. Não. Eu simplesmente, se eu não desejar-lhe mal, não falar com grosseria, bom dia. Eu tenho um vizinho que ele não dá bom dia, não é muito fã de bom dia. Eu respeito, passo, falo com os outros. É o momento dele. Eu não vou obrigá-lo, impor-lhe. É o momento dele. Quem sabe um dia ele não dá. Tem dia que ele abre a porta, tem dia que ele fala comigo. É o momento dele, paciência. Mas as sensações que eu tenho com outras pessoas que são do meu prédio são plenas. Com ele ainda não, É tempo, é vivência. E isso acontece com filhos. A ideia de dizer que todo mundo ama os filhos igual é equivocado, porque cada espírito tem um vínculo diferente com você. Agora você precisa tratá-lo e cuidar dele com o máximo zelo que Deus lhe permite. O amor pode já ter sido construído em outra existência, e você sente, ou está sendo construído no momento. Segismundo e Adelino estavam aí, tentando apaziguar a dor com amor, paciência. Às vezes passa 40, 50 anos e no leito de morte um vínculo se estabelece. O pai ou o filho visitando o pai diz, pai, me perdoa. Ou o pai pede perdão ao filho. E ali, pronto, é aquele momento. Por isso não devemos abreviar a morte, a vida de ninguém. Porque às vezes, dias, horas, quantos relatos vocês devem saber? Fulano estava doente lá no leito de morte e esperou chegar um parente. Um sobrinho, um filho, geralmente são filhos. E depois de conversar, de chorar, Jesus não disse uma palavra, partiu. Era aquele tempo, aquele átimo de tempo que ele precisava para abrir um novo canal de percepção. E ali seguir no mundo espiritual, caminhando. Ele não sai de lá para a luz, ele caminha. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Jesus diz, vá e não tornes a pecar. Ele não disse, vá pombinha, vou e vire anjo. Não, vá para a vida, encontrar desafios e não torne a repetir, porque possivelmente se repetir, eu não estarei perto. E como vai ser se eu não estiver perto de você? Possivelmente você vai ser apedrejada. Então não repita isso, siga um caminho diferente. Como eu disse para a Thaís um dia desses, a adolescente de 18 anos, eu disse, Thaís, hoje a gente não vai proibir você de ir para os lugares. Agora o que eu posso dizer é, vá e tenha noção de que você pode se colocar em risco ou não. Se você quer ficar na sua faculdade até mais tarde, lembre-se que voltando de ônibus vai estar sozinha. Se você quer pagar esse preço, é uma escolha sua. E Alberto falou novamente aquela história lá no encontro de domingo. Ele disse que o pai tinha uma filha, adolescente, que foi para uma festa. E ele tinha combinado com ela de voltar por volta de 1h30, 2 horas. Ela se empolgou, feliz da vida, se empolgou e foi. Deu 2, deu 3, deu 4, 5, e o pai preocupado. Ela não atendeu o telefone nem ligou. Ela chegou, ele disse, e aí filha, o que é que aconteceu? Ah, pai, foi muito legal, muita gente, estava o Rodriguinho lá, galera, massa, de certo. Você gostou? Se alegrou? Sim, pai, foi ótimo. Ele disse, ótimo. Mas para você ser feliz, eu não preciso ser triste. Combine comigo, fale comigo. Isso é importante, A minha felicidade, a minha riqueza, os meus bens é fruto do sofrimento do outro.
então não é legítimo. Está lá na lei, né, de trabalho. Se não for legítimo, não vai ser seu. E vai gerar transtorno. A gente tem visto aí nos últimos anos quantos políticos, vereadores, deputados, senadores, governadores, presidentes, ex-presidentes, envolvidos em tramas diversas, né, pessoas acostumadas a usufruírem de bens e serviços de alto nível e agora estão na cadeia, sofrendo porque não era de verdade deles. Enquanto outros, na sua simplicidade. Um dia desse eu estava no hospital com minha esposa, e aí chegou uma senhora dizendo: olha, eu preciso falar com um neuro, eu quero que ele atenda meu marido que está muito enfermo. Ele foi prefeito, ela disse, tudo que ele tinha ele dava, era um homem muito, né, disposto a dar. Teve riqueza, teve terreno, teve casa e doou. E morreu na miséria, na pobreza simples, partiu. Não trouxe nada, não leva nada. E às vezes deixa e gera um maior tumulto na família. Às vezes uma casa, os filhos se desentendem, se tornam antipáticos um ao outro e o pai sofrendo no mundo espiritual, a mãe sofrendo. Então a gente precisa repensar esses valores. E isso o Espiritismo faz e às vezes deixa a gente ali meditando profundamente. Olha aí, quantas grades a gente ainda carrega conosco. E quanto tempo vai levar para que ela se disfarça e se transforme em liberdade, em voo, nessa simbologia? Cada um sabe. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Porque você vai dizer, eu amo ele, mas Deus está vendo. Deus sabe. Aí não é justiça, é vingança. Porque a justiça de Deus, na nossa concepção pequena, é conceder a oportunidade do reajuste. Isso é justiça. Como? Aí eu não sei. Reencarnando como pai, como filho? Reencarnando como um profissional, reencarnando com a limitação do corpo, da mente, reencarnando com a riqueza, que é prova, viu? Eu tenho uma amiga que é empresária e ela diz, Diogo, é difícil administrar. Ela não é rica, mas ela tem um grupo de 30 pessoas que ela administra e não é fácil. E ela diz, primeiro eu pago a todos, depois eu penso nos outros. Ela tem os princípios dela. É perdoar-lhe sem pensamento oculto. Essa parte é que espincalha a nossa mente. Que a gente fica, eu perdoo tu, fulano. Tu não sabe, isso é besteira. Às vezes no centro espírita, e aí, meu irmão? Ele é meu irmão, mas no íntimo a gente ainda está com aquilo em desalinho. Se necessário, diga, eu estou chateado. Me dê um tempo para meditar. Vamos orar? E às vezes você não consegue ir direto. Aí usa alguém, vai lá e diz, irmã, fale com ela. Eu lembro nitidamente que uma vez na casa espírita lá do caminho, na casa do caminho, estava cheio de crianças, fazendo trabalho de domingo, e de repente uma irmã disse, rapaz, não sei o que, assim. Aí eu, ok. Certo? Naquele momento eu estava com Emmanuel do meu lado, me deixando ficar. Certo. Quando terminou a atividade, antes da gente fazer a prece final, eu disse, irmão, pode vir aqui um minutinho? Ela caiu em si. Ela disse, Diogo, eu já sei, foi naquela hora, não foi que eu falei assim? Se foi, mas é besteira. Né? Passou. E a gente não deixou, eu não fiquei com aquela mágoa. A gente fica, às vezes, um pouquinho e cresce, e chega a tu sabe que fulano só quer ser a maioral, só quer ser a mandona, a dona do centro. A gente tem que ter fraternidade. E para que isso se estabeleça na relação de grupo, de dirigentes e diretores espíritas, é preciso ter diálogo sincero. É preciso que sempre em reuniões abra-se a possibilidade do diálogo. Que o outro fale, que seja ouvido e que o pensamento de coletividade prevaleça. Porque nós não somos Cristo. Nós estamos na busca de viver a experiência dele. Então não tem ninguém melhor, porque tem 30 anos, porque fundou o centro. Não! Se o seu pensamento não é aceito e acatado pela coletividade. Por isso que o sentimento de coletividade prevalece desde o início do Espiritismo. Kardec ouvia os espíritos e recebia cartas de todas as partes do mundo. E aí ele foi codificando, dando ideia. Um espírito dizia que estava sofrendo no óleo quente, o outro dizia que estava no inferno e era fogo, o outro dizia que estava numa região escura de sofrimento. Cada um dizia a seu modo, mas todos diziam que existia um local de sofrimento e que eles estavam aglomerados lá. E aí ele disse, os espíritos em situação mental de sofrimento se agregam, se atraem. Assim como os espíritos em situação de paz se agregam, se atraem. Afinidade, lei universal de fraternidade. Sempre existirá alguém que sabe um pouco mais e vai nos ensinar, assim como sempre existirá alguém que sabe um pouco menos. Porque Deus cria infinitamente. Vê que legal? Nesse momento, criou-se mais alguém. Está nascendo, nasceu, está progredindo. E assim a gente vai aprendendo. Então, que isso não nos seja empecilho nessa jornada. Porque os espíritos que chegam nas reuniões, eles chegam assim, aprisionados. Quanto tempo você está assim, meu irmão? Desde Roma.
Eu lembro de uma amiga minha que disse, Diogo, esse espírito era maior do que um guarda-roupa. Imagine o maior guarda-roupa que você já viu na vida. Era ele. Era um espírito romano. Sentou e falava e dizia com... Sabe, ela tremia. E teve outro que ela não conseguiu dar passividade. Ela disse, eu não consigo. Aí a gente deu para um outro médio. Forte, e geralmente os espíritos que ele dava passividade, um estado mental de animosidade, de animalidade. Que ele tremia tanto, suava, que eu via a hora ele cair duro. Mas ele segurava o rojão e conseguia. E depois passava às vezes alguns minutos para se recompor. Porque a carga magnética era tão intensa que eles guardam por conta disso. Décadas, anos, séculos, milênios, gente, fechado naquilo. Tem gente que reencarna, mas não consegue se desvincular de experiências passadas. E aí acontece o quê? Os transtornos de personalidade, né? A esquizofrenia, a gênese dos transtornos da mente a partir do espiritismo. No livro de no livro de Filomeno Miranda e de Valdo Pereira Franco, Loucura e Obsessão, tem um caso de um jovem que reencarna com autismo. E aí ele explora aquele caso. No passado, aquele indivíduo escreveu diversas cartas maliciosas, né? E mandou para as pessoas. Causou intrigas, malqueranças, causou morte. E ninguém descobriu, foi o crime perfeito. No mundo espiritual, quando ele desencarna, eles reencontram ele, sabe que ele foi o culpado, porque não tem máscaras. E ele entra em desequilíbrio pleno. Tão intenso de culpa, de sofrimento, que ele altera o psiquismo. E quando reencarna com o espectro autista, fechado em si mesmo. Aquele caso tem uma gênese espiritual. Os outros, cada um sabe, né? Por isso que a gente vê a capa, gente. A gente está vendo capa aqui, ó. O cabelo bonito, a roupa bonita, o perfume, a gente está vendo a capa. Quem conhece de perto sabe as dificuldades, né, querida? E a gente diz assim, oh, rapaz, que rapaz legal, olha como ele fala. Um anjo de Deus. Sou, mas ainda não estou anjo. Eu fui criado para ser perfectível, mas ainda não estou nesse nível. Mas vamos caminhando, né? Vamos nisso, deixa isso passar, senão a gente não faz palestra. Achar que tem que ser perfeito para fazer palestra, a gente nunca vai. Então, essa simbologia mostra, né? A morte física, a reencarnação, nesse símbolo da infinitude, em que a gente reencarna múltiplas vezes para poder evoluir. Para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e o futuro. Então eu preciso entender que eu tenho um passado e tenho um futuro. E isso me fortalece. Isso é freio em alguns momentos. E é estímulo. Não, eu vou, porque eu sou um espírito, eu preciso fazer. Não, isso aí eu não vou fazer mais não. Eita, eu fiz, mas me arrependi. É a luta íntima, é o nível de evolução que você já alcançou. Se não se queixa das provas, tão pouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumentos. Você sabe, não, mas fulano, o fulano, a fulana, a pessoa é o instrumento que a circunstância local e histórica lhe permitiu para passar a prova. E se a gente luta por um país melhor, uma sociedade melhor, as chances disso acontecer reduzem-se. Se os nossos jovens estudam, se os nossos jovens estão distantes das drogas, como a Finlândia fez, né? O que é que ela viu? Os jovens que mais usam drogas são aqueles que têm vínculos afetivos frágeis, familiares frágeis. Então vamos fortalecer, diminuir a carga horária das pessoas para que elas estejam mais com os filhos, né? Estimular atividades educativas, esportivas e culturais. Porque se o jovem está preenchido, ele não precisa de droga. Ele não precisa sair para se enturmar com ninguém, porque ele tem família, ele viaja, ele sai, ele brinca, ele se diverte, ele está pleno. Não existe espaço para que essas coisas cheguem até ele. E isso é importante. Por isso que a gente precisa pensar também socialmente. Porque quando a gente pega o nosso carro lá fora, pode ser um carro melhor ou não tão bom, a gente está exposto do mesmo jeito. Não tem diferença. Se parou o sinal, você para. O seu carro pode ter custado 20 ou 150 ou 200 mil, mas você está no sinal, exposto do mesmo jeito. Talvez até mais, porque alguém olha, poxa, que carro deve ser rico, hein? E aí o medo pode ser até maior. Esse livro é perfeito, né? Eu disse que ele estava aí. Sermão do Monte. Já deu 9 horas, mas me permitem uns minutinhos. Mateus estava em casa. Chega em casa, 3 pessoas batendo na porta, dizendo, Mateus, sabemos que você é amigo de Jesus e que Jesus veio implantar a boa nova na terra. E nós queremos participar. Aí Mateus olha assim e diz, puxa, que doidice é essa? Tu, fulano, aleijado, tu fosse expulso de casa pela tua família e tu é cheio de problema aí. Possivelmente
né, um bipolar, esquizofrênico, enfim. Aí Mateus diz, olha, é muito difícil. E vocês, eu acho que vocês não suportam. Aí eles, é mesmo, né? Desculpa aí a vergonha. E sai, cabisbaixo. Mateus segue, vai passando as horas. E durante a tarde, Jesus chega na casa de Mateus com outras pessoas. E Mateus, infantilmente, relata o fato. Isso são minhas palavras para que vocês possam ler. É belíssimo, belíssimo. E Jesus diz, Mateus, o amor não age com inquietação. Eu sei que você não teve a intenção, mas Jesus, é difícil. Eu sei, mas o reino de Deus veio para esses enfermos, necessitados, miseráveis. E aqueles 3 que de manhã bateram a porta de Mateus, sabiam que Jesus logo mais faria o sermão do monte. E Jesus começa como? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. E eles estavam presentes e saem jubilosos de alegria ao saber que o Mestre consolava eles. E Mateus também estava presente e viu ao término os 3 e caindo em si, com a meditação que Jesus havia feito, com a palavra que Jesus havia trazido, ele corre até os 3 e os abraça e diz, a partir de hoje, abrirei minha casa a todos que estiverem dispostos a colaborar para o trabalho da Boa Nova na Terra. E dali em diante ele retribui a infantilidade, a ingenuidade que muitas vezes acontece no centro espírita, quando alguém distancia o outro ou impede que o outro participe de atividades que são comuns a todos, porque não tem nada aqui que seja, né, de impedimento ou exclusivo. Não tem nada numa casa espírita que seja exclusivo. Nada. Médios desencarnam, trabalho passam de mão, tem gente que escreve, tem gente que fala, nada. E aquele grupo se integra. E dali em diante, meditando no que Jesus havia ensinado, ele retribuiu o mal com o bem. Amigo de Jesus, do lado. Jesus disse que frequentava a casa dele. O que é que eu quero dizer com isso? Diminuir a importância de Pedro? Jamais. De Mateus? Jamais. Mas dizer que nós estamos também nesse caminho. Não fisicamente do lado de Jesus, mas com a mensagem que ele trouxe. Escrita através das mensagens, das palestras, dos vídeos que a gente assiste, as pessoas divulgam. Então, meus irmãos, é desafiador, mas é possível. Estamos na Terra, provas e expiação, mas encontros e progresso. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos, nessa jornada, aprender dia a dia a retribuir o mal que recebemos por conta do nosso nível evolutivo com o bem que Jesus nos ensina. Que assim seja. Perdão pelos minutinhos a mais.